parecer que é uma praça, né? Mas é uma via pública, falando desse Jesus que liberta, que cura, que dá ao homem uma nova visibilidade de vida e dá vida ao mais vil pecador. Nós estamos falando isso porque Ele fez isso conosco. Né? Nós tivemos esse encontro com Jesus. E quando a gente se encontrou com Ele, transformou nossas vidas. Vivíamos sem rumo, vivíamos uma vida sem sentido, pecadores, sem sabermos para onde ia. Mas até o dia que Jesus teve um encontro com nossas vidas. E esse mesmo Jesus, meu amigo, nós estamos te transmitindo nessa tarde. E ao escutar essas palavras, não endureçais os vossos corações. Jesus, Ele quer fazer morada na tua vida, quer fazer transformação. Eu gostaria de deixar um versículo para a nossa meditação nessa tarde. Ou uns versículos em rápidos tempos, porque nós iremos sair daqui e nos deslocarmos para outro sentido. Lucas, capítulo 8, versículo 26 em diante. Evangelho segundo escreveu São Lucas, 8 e 26, nos diz a palavra do Senhor. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte à Galileia. E quando desceu para ali, para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não estava vestido, não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, e exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E quando guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Meus amados, diletos ouvintes, pessoas amigas que estão nos escutar nessas ruas, Aleluia! aqui em Vila Matriz da Luz, Glória! eu gostaria de dirigir uma palavra para a nossa reflexão e mostrar a gravidade das consequências de uma vida sem Deus. Alguém disse, já cantou em um hino antigo, que o homem sem Deus é como uma folha seca, que é soprado para onde quer e sem querer vai para onde não quer. É como uma folha seca que cai no chão e sem direção alguma é levado por qualquer situação. Aleluia! A Bíblia nos fala, nos relata, Lucas, ele com muita propriedade, ele descreve fatos e narra de uma maneira bastante clara que um dia Jesus, ele estava em um dos barcos na sua jornada de pregação. E a Bíblia diz que ele navega para a terra dos Gadarenos. Era uma província que ficava em Decápolis, em que era dominado pelo reino dos Herodes. Aleluia! E Glória! a palavra do Senhor diz que nessa cidade de Gadara, aonde Jesus chega, e a Bíblia diz que mal ele desceu para colocar seus pés na terra, a palavra diz que ele, quando desce do barco, ele se depara com um cidadão, uma personagem, de uma maneira gritante, apavorante, que metia medo
aonde passava. A Bíblia relata que era um cidadão, um homem, que era conhecido naquela cidade como o terror daquele local. Por quê? Aí conta Lucas. Porque ele causava arrepios. Ele era uma máquina de destruição. Porque a palavra diz, o versículo 27, que ele sai ao encontro do mestre. E desde muito tempo era possesso, e a Bíblia diz, por demônios. E não andava vestidos. Ele não usava roupas. Ele não tinha uma vida social. Ele era uma pessoa que apavorava a multidão. A palavra diz que ele se cortava, que ele se automutilava, que ele colocava terror naquela sociedade. E até as autoridades prendiam-no com cadeias, mas não tinha cadeado certo para lhe prender. Porque a Bíblia diz que todas as cadeias ele começava a partir, não tinha corrente que lhe segurava. Roma não era suficiente para lhe colocar atrás das grades. As autoridades não podiam mais com ele. E ainda diz mais um relato bíblico, que aquele homem, além de fazer tudo isso, ele andava de dia e de noite, não tinha paradeiro, vivia uma vida totalmente tipo animalesca, pavorosa. A palavra diz que ele vivia por dentro das catacumbas. Aleluia! Se automutilando, se cortando, uma máquina de destruição. As pessoas não se aproximavam dele. Ele não tinha vida social. Ele não se vestia. O juízo dele era tomado por uma perturbação. Até o dia que Jesus teve um encontro com ele. Aleluia! A palavra diz que quando Jesus Glória! desce do barco, ele mal começa o culto. Mal ele começa a cantar, mal ele começa a orar, porque Jesus atravessou para o lado daquela cidade para fazer uma obra de evangelização. Mas a Bíblia diz que quando aquele homem que estava com essa perturbação mental, espiritual, demoníaca, a palavra de Deus, aleluia! exceção, Espírito Santo de dava Deus. solução àquele diagnóstico. Era uma coisa desumana. Aí a Bíblia diz que quando aquele homem possesso chega diante do mestre, cai de joelhos diante de Jesus e diz assim: Jesus, Filho do Deus vivo, porque tu nos viesse atormentar antes do tempo? O que é que tu viesse fazer aqui? Aí Jesus interroga aquele jovem que não era mais aquele jovem, era a entidade que estava perto dele, que estava por trás daquela perturbação, daquela atuação demoníaca. Aí a Bíblia diz que aquela entidade responde do lado de dentro daquele ser humano que ali estava. Diz assim: nós somos muitos, Aleluia, porque aleluia, somos uma legião. aleluia, Meus amigos, aleluia, aleluia, diretos ouvintes da palavra do Senhor, aleluia, isso é muito sério, aleluia, aleluia, isso é muito aleluia. comovente, Glória, glória, porque glória, as piores glória, cadeias glória. não são aquelas que a gente vê. As piores Aleluia. cadeias são aquelas que aprisionam o homem no conhecimento, aprisionam o homem por dentro. Há cadeias que é mais difícil de se libertar do que as grades de um presídio. Mas aqui nessa terra, Aleluia! que apresenta uma saída. Deus Jesus de Nazaré. Eu não sei o teu problema. Eu não conheço a tua vida. Ajuda. Não conheço a tua dificuldade. Eu não sei se você está sendo perturbado Aleluia. por alguma coisa ou por Aleluia. algo espiritual. Aleluia. Eu só sei te dizer Aleluia. que o Jesus Aleluia. libertador, ele Aleluia. está aqui nessa tarde. Aleluia. Ele liberta Aleluia. a tua alma. Ele Aleluia. liberta o teu viver. Aleluia. Ele dá liberdade Aleluia. Aleluia. espiritual. Liberdade plena. Glória. João 8:32 Glória, diz assim: glória, se glória, pois o Filho vos glória, libertar, verdadeiramente serás livre. Ele te liberta espiritual, glória, ele te liberta mental, glória, ele te liberta glória, espiritualmente. aleluia, Ele te aleluia, traz ao reino aleluia, da verdade, aleluia, da palavra, aleluia, da tarde, glória, quando nessa localidade, que Jesus te liberta santo, por completo. santo, Qual é a tua liberdade? santo, Tu não pode te libertar. santo. Quem sabe que tu não pode sair dessa cadeia sozinho.
Tu estás aprisionado, quem sabe, dentro do corpo. Quem sabe aprisionado por uma ideia, aprisionado por pensamentos, por perturbações, não importa. Jesus está aqui nessa tarde. O que é que está te perturbando? O que é que está te tirando do sério? Jesus, ele tem o diagnóstico completo, mas também ele tem a cura completa. O que você está precisando? O que você precisa, Jesus tem cura. Ele tem perdão, ele tem amor, ele tem graça, ele tem misericórdia. Ah, mas você pode dizer, irmão, eu estou com 10 mil toneladas de pecado. Não tem problema não. Jesus tem 100 mil toneladas de perdão para te perdoar. Glória! O Estado não pode com aquele homem. Não tinha médico que o curasse, porque não tinha solução. Mas até o dia que Jesus chegou em Gadara, para escrever a história daquele homem, Jesus quer reescrever a tua história. E tudo que for daqui por diante será passado, porque Jesus quer te dar novidade de vida. Porque a palavra diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nessa tarde, eu peço permissão ao dirigente para estender um convite. Aleluia. Um convite este de libertação. Aleluia. Você precisa de liberdade. Liberdade total. Liberdade plena. Não é a liberdade que o mundo dá. O mundo oferece libertinagem para você fazer todo tipo de coisa, todo tipo de atitude. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer. A liberdade que o mundo oferece é para te prender lá na frente. Mas a liberdade que Jesus te dá é Aleluia! libertar eternamente. Glória! Essa liberdade, você quer essa liberdade? O mundo quer te matar, te destruir, te acabar, anular a tua pessoa. Mas Jesus, ele quer te dar vida. Vida Glória! com abundância. Glória! Onde está uma pessoa para Jesus aqui nessa tarde? Um jovem, uma moça, um rapaz, um ancião, uma anciã, não importa. A palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. Diz assim, Pedro abrindo a boca aberto. Ele diz assim, verdadeiramente, Deus não faz acepção de pessoas. Oh, glória! Cadê você? Homem de coragem, mulher de coragem, jovem de coragem, que quer deixar essa vida que parece feliz, mas de felicidade não tem nada. Você pode estar aqui em uma vida de aparência, tudo pode te dizer, tem muitos amigos, Aleluia! quem sabe suas tardes é Aleluia! regada de coquetéis, Aleluia! mas quando termina, é como se fosse você saísse de um palco, você representando um papel, você sai daí e vai chorar mais tarde. Que festa é essa? Que alegria é essa? Mas a alegria que eu estou transmitindo aqui nessa tarde é uma alegria que não tem fim. Aleluia! E vai desembocar na eternidade. Pode tomar o corpo aqui, mas a alma sobe para o Criador. Onde está a igreja do Senhor que vai glorificar Jesus nessa tarde? Aqui está a igreja Glória. que teve um encontro com Glória. esse Salvador. Glória! A nossa alegria não Glória. consta em Glória. bens Glória. materiais, Glória. em coisas Glória. supérfluas, Glória. porque vai ficar tudo aqui. Mas a gente tem a certeza de que quando esse corpo tombar, a gente vai se encontrar com Glória. Jesus lá na eternidade. A igreja dê glória a Deus. A igreja crê nessa palavra, dê glória a Deus. Paulo disse assim, quando o tabernáculo desse corpo se desfizer, nós iremos ter uma casa eterna. Quem pode glorificar a Deus nessa tarde? Aleluia! Que dá alegria plena. Glória para ti, Jesus Jesus! quer te dar alegria completa. Quebra o laço, Porque Jesus corta a não faz lança, nada por migalha. queima os carros no Tudo de Deus é fogo, abundância. quebra o laço dos passarinheiros. É alegria, abundância, Deus, força e abundância, Deus, é vida em abundância. Deus, Jesus, ele dá Deus. bênção sem medida nessa tarde. É a palavra dele que nos assegura. Deus, Onde tenha está a pessoa misericórdia, com Jesus aqui Senhor. nessa tarde? Meu amigo que está sentado aí, Jesus está falando com a tua alma. Venha para
Jesus que a tua vida precisa dele. Aonde está a pessoa para Jesus? Que não tem, que Deus abençoe.